Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja convosco, amém? Nós coamos o mosquito e agora o Senhor vai literalmente nos entregar um camelo nas mãos. Porque a forma como o Senhor falou comigo nessa palavra é uma forma da igreja se despertar. Porque hoje em dia a gente vê e vive muito um evangelho motivacional, um evangelho materialista, que prega a autoajuda, que prega a prosperidade, que prega a restauração, que prega isso, que prega aquilo. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela vai muito além de tudo isso. Porque a palavra do Senhor, o principal propósito dela é nos mostrar o caminho da salvação. E muitos se esquecem do principal. E essa palavra, ela vai nos ensinar e nos mostrar qual é a responsabilidade que nós, como servos, temos diante de Deus, temos para com Deus. Porque ninguém é responsável pela nossa salvação, a não ser nós mesmos. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos parar de andar escorado no outro, atrás de um evangelho material, e começar a buscar as palavras de vida eterna. Porque quando a gente olha para Noé, ele passou 120 anos construindo uma arca, pregando o juízo. O mundo vai acabar, se arrepende e entra. Ninguém deu ouvidos. Somente 8 pessoas, durante 120 anos de pregação, ouviram aquilo que o Senhor estava anunciando através do sacerdócio de Noé. Ele e a sua família. E aqui a gente vai entender que muitos vão ouvir, mas poucos vão entrar. Poucos vão receber, poucos serão salvos. E isso, a nossa salvação, ela vai depender do posicionamento que nós temos diante da palavra do Senhor, diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque quando Jesus voltar e fechar a porta, não adianta mais bater. O tempo acabou. A pior coisa para um cristão, para quem segue a Deus, é confessar o Senhor como Pai a vida toda, a caminhada toda, e chegar naquele dia, o Senhor virar para você e para mim e falar assim: não vos conheço. Porque a Bíblia diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E o texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso do 1 ao 13, e vai dizer assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós,
Ide antes aos que o vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Irmãos, para nós alcançarmos a nossa salvação, 3 aspectos nessa parábola, eles devem ser evidentes e fluentes nas nossas vidas. Quais são eles? Primeiro, nós temos que fazer parte do reino dos céus. Segundo, nós temos que ser como as virgens prudentes, porque quem entrou nas bodas foram as prudentes, não foram as loucas. Todas eram virgens, mas uma era prudente, a outra era louca. Então nós temos que ser virgens prudentes. E o terceiro aspecto, nós temos que estar preparados constantemente. E aí nós vamos começar a entender. Primeiro, nós temos que fazer parte do reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus e como eu faço parte desse reino? Falando um pouquinho de história agora, quando nós olhamos para a palavra reino e nós buscamos o significado dela, nós vamos ver que um reino é um território onde os habitantes estão sujeitos a um líder monarca, ou seja, sujeitos a uma pessoa que tem o poder supremo, absoluto. E esse cargo de rei, de monarca, ele é transferido para o seu filho hereditariamente, além de ser governado por uma única pessoa. Então, quando nós vemos Jesus falar o reino dos céus ele está dizendo o quê? Que o reino dos céus, ele é formado por um grupo de pessoas que estão sujeitas a um rei divino, que tem poder absoluto, que é o próprio Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele está acima de todas as coisas. E o seu trono, o seu reinado, Ele estende hereditariamente ao seu Filho Jesus Cristo. O Salmo 103, verso 19, vai dizer que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, a princípio, antes de Jesus vir, o reino de Deus, o reino dos céus, era um reino literalmente e totalmente espiritual. Era um reino que nós, como seres humanos, não conseguíamos tocar, não conseguíamos alcançar, porque o reino de Deus, ele vai além da nossa humanidade. 1 Coríntios 4:20 vai dizer que o reino de Deus, ele consiste em poder. Então vai muito além daquilo que nós, como humanos, podemos alcançar. Só que quando Jesus ele se faz homem, ele torna esse reino de poder palpável, alcançável. E além de fazer com que esse reino se torne alcançável por cada um de nós,
Ele promete esse reino para todo aquele que o seguir verdadeiramente, que se torne um imitador de Cristo, porque eu seguir a Cristo é uma coisa, eu imitar a Cristo é outra. Quando a gente olha para Jesus, ele estava rodeado de multidões que o seguiam, mas naquela multidão só 12 era que estava junto com ele, só 12 era discípulo, só 12 recebia a revelação dos céus. Então nem todo mundo que segue Jesus imita Jesus. Nem todo mundo que segue Jesus é verdadeiramente um cristão, um imitador de Cristo. Daniel 7,14 vai dizer que a ele foi dado todo o domínio e honra e reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E esse domínio, ele é eterno. Então Jesus, ele veio para esse mundo, estende o reino de Deus a cada um de nós, além de nos resgatar. Por isso que lá em Mateus 3, João Batista, depois que Jesus nasceu e que Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 3 anos, para poder impedir o reinado de Jesus, depois que Jesus escapa, João Batista começa a anunciar a chegada do reino dos céus aos homens. E ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus, ele nunca foi visto por ninguém. João capítulo 1, verso 18 vai falar que quem revelou Deus aos homens foi o seu Filho, Jesus. Deus era Espírito, Jesus era Espírito, e ele se fez homem, carne, para trazer a nós o reino dos céus. João capítulo 1 também vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha o reino de Deus espiritual. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Amém? Então hoje, nós, como igrejas de Cristo, nós somos os representantes desse reino. Um reino que veio para exercer um domínio espiritual, diferente do que é pregado em termos de matéria. O reino de Deus, ele é um reino espiritual, porque ele veio exercer esse domínio no coração do povo de Deus, no coração daqueles que verdadeiramente seguem a Cristo. E para fazer parte desse reino, é necessário que haja um verdadeiro arrependimento de todos aqueles que buscam a Deus, e não apenas uma mudança exterior, porque Jesus trouxe para cada um de nós a libertação e a justificação de todo o pecado. Então, quando nós olhamos para o reino dos céus, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: como nós estamos representando o reino dos céus? Segunda pergunta: nós estamos nos esforçando para fazer parte do reino dos céus? Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, a oração vai dizer assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós só fazemos parte do reino dos céus quando nós aceitamos a vontade de Deus nas nossas vidas, quando nós nos esforçamos em fazer aquilo que a palavra dele nos instrui, quando nós somos fiéis à palavra do Senhor. Mas aí a palavra também vai dizer que nós temos que ser como as virgens. E quando nós olhamos para as virgens,
nós vemos primeiro Jesus comparando a sua volta com uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, o foco de Jesus não está na noiva, está nas virgens. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: por quê? Quem são essas virgens que Jesus fez questão de focar nessa história? A Bíblia vai dizer que nós estamos sendo preparados para nos apresentar ao noivo, ao esposo, como uma virgem. E quando nós olhamos para o significado da palavra virgem, virgem significa sem mistura, significa puro. E quando nós olhamos para as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, nós vamos entender que nós temos virgens que estavam puras e virgens que não estavam puras. Nós vamos entender que tem virgens que estão separadas e que tem virgens que não estão separadas. E quando nós olhamos para a festa de casamento em relação a Cristo, nós temos que nos posicionar de 2 maneiras. Ora, nós somos a noiva, a esposa, e ora, nós somos como as virgens. Quando a gente olha na tradição judaica, a função das virgens é iluminar o caminho da noiva até o noivo, e o caminho dos 2 juntos até a casa do pai. As virgens eram escolhidas a dedo pela noiva para ser as suas damas de honra. Então, quando nós olhamos para nós de maneira individual, nós, como igreja, a gente tem que se apresentar a Cristo como uma noiva e estar preparados como uma noiva. Apocalipse 19:7 vai dizer: regozijemo-nos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Cristo vai vir buscar a sua noiva, ele vai vir buscar a sua igreja. Então nós temos que estar preparados como a noiva, a igreja de Cristo que vai subir quando ele chegar. Só que quando nós olhamos para nós, no contexto onde nós estamos inseridos, no meio secular, no nosso trabalho, na nossa família, nós devemos ser como as virgens, as damas de honra que ilumina o caminho para chegar até o noivo. Nós temos que ter a luz, a lâmpada nas nossas mãos, para mostrar para aqueles que estão conosco qual é o caminho que leva até o noivo. Por exemplo, às vezes a gente está no meio de um grupo, quantas piadas a gente faz, quantas coisas a gente fala que não edifica, quantas vezes nós abrimos a nossa boca para se embriagar com vinhos de contenda, ao invés de abrir a nossa boca para lançar a palavra que ilumina o caminho daqueles que estão longe de Cristo. Negamos. Não apresentamos o caminho, não nos comportamos como as virgens de Cristo, porque as virgens são todos aqueles que anunciam as boas novas do reino, são todos aqueles que carregam consigo o testemunho de Jesus Cristo. São aqueles que não se misturam com os prazeres desse mundo, não se misturam com as obras profanadas. São aqueles que servem a Deus de corpo, de alma e de espírito. São aqueles que se comportam como o remanescente fiel. Jesus, ele chamou todos nós para sermos reis e sacerdotes. Quando nós somos reis, nós nos colocamos no lugar da noiva de Cristo.
E quando nós somos sacerdotes, nós nos colocamos no lugar das virgens. E nós não podemos escolher o que nós queremos ser. Nós temos que ser as duas coisas: noiva e virgens, reis e sacerdotes. Porque se nós ficamos em cima do muro, ora eu sou isso, ora eu sou aquilo, não assume um posicionamento, porque a gente não quer se indispor, não quer deixar práticas que ao nosso modo é gostoso de fazer. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos tornamos adúlteros espirituais. E a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso que a palavra fala o tempo todo: sai do meio, abandona o que está errado. Viu que a abominação desoladora entrou no lugar santo? Dispersa para o monte. Porque se a gente não tiver uma vida de separação, nós vamos ficar de fora. Porque nós não estaremos preparados para entrar na boda do Cordeiro. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, vai dizer assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que nos esforçar para nos manter na posição das virgens e de noiva do Cordeiro. Só que para fazer isso, exige de nós uma devoção muito grande, para nós nos tornarmos a imagem e a semelhança do Senhor, para nós nos mantermos puros como uma virgem, sem nos contaminar com os prazeres do mundo, com os sacrifícios da Babilônia, nos sujeitando a Deus enquanto estamos nessa terra, prometidos em casamento a Cristo e visando sempre a nossa glorificação como noiva lá no céu, no dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Por isso que é necessário nós estarmos atentos. Por isso nós temos que evitar de dormir. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes. As 10 virgens dormiram. As 10 virgens, em algum momento, não se preocuparam com a volta do noivo. E nós não podemos dormir, ser indiferente em relação à palavra do Senhor. Nós não podemos negligenciar a palavra do Senhor. Porque a voz do amigo do noivo anunciando que o noivo está chegando, está ecoando cada mensagem que o Senhor revela, cada mensagem que o Senhor anuncia. Ele está falando: o noivo está chegando, desperta, se prepara, porque se ele chegar e não pegar o seu povo vigilante e preparado, vai ficar, não vai entrar nas bodas, não vai se assentar na mesa, não vai tomar posse da coroa. Não é tempo mais da gente ter sociedade com aquilo que não é cheio do Espírito de Deus. Não é tempo mais da gente ter sociedade com aqueles que prostituem a palavra do Senhor. Não é tempo mais da gente ter sociedade com aquelas pessoas que faz vista grossa para o que a palavra de Deus pede para ser feito. Porque se a gente fizer isso, nós vamos receber das pragas que estão reservadas para todos esses que têm essas condutas. Apocalipse capítulo 17, verso 1 e 2. O Senhor, Ele falou muito forte comigo nesse versículo. João foi arrebatado em espírito.
E o Senhor começou a revelar a ele o que seria no fim dos tempos. E João vai dizer assim: e veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. E aqui nós vamos falar agora de igrejas que dizem ser de Cristo e não são. Porque quando nós olhamos para muitas águas, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? É o mar. Muitas águas. É o mar. E nós acabamos de ver que quem habita no mar é o espírito da besta. A Bíblia vai fazer menção nesse versículo da condenação da grande prostituta. A grande prostituta está assentada sobre o mar. Quem é a grande prostituta? A besta. A Bíblia diz que todo aquele que distorce a palavra do Senhor, ele é considerado como uma prostituta. E para as prostitutas restam covas. Só que aqui Deus não está mostrando uma prostituta qualquer. Ele está falando a grande, ele está falando da cabeça, ele está falando do chefe. Quando nós olhamos para as igrejas, quantos líderes espirituais, chefes, cabeças, autoridades distorcem a palavra do Senhor? Quantos preferem pregar mentiras do que pregar a verdade de Deus, do que anunciar aquilo que a palavra de Deus pede? Por mais duro que seja, a palavra de Deus liberta. Preferem manter as pessoas presas em cativeiros do que trazer na vida delas a libertação do Espírito. Só que esse versículo vai continuar e vai dizer assim: com a qual fornicaram os reis da terra. Jesus nos chamou para sermos o quê? Reis e sacerdotes. Olhando para a parábola das virgens, para uma festa de casamento, quando nós estamos na posição de reis, nós estamos na posição da noiva, que é o destaque maior daquela festa. Quem é a noiva de Cristo? É a igreja. Você sabe o que Deus está falando aqui? Que as igrejas dessa terra têm fornicado e adulterado com o espírito da besta. O espírito que está dentro das igrejas que não prezam pela palavra de Deus na sua integralidade não é o Espírito de Deus. São multidões dizendo que seguem a Jesus, mas tem por pai o diabo, tem por pai o espírito da besta. E a Bíblia vai continuar dizendo nesse versículo que os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Toda vez que nós temos um líder espiritual que não preza por aquilo que a palavra de Deus ensina, ele está fornicando com o espírito da besta. E se eu estou seguindo aquele líder, por mais que eu não participe das atividades, o fato de eu estar inserido naquele contexto, eu também estou fornicando. Eu também estou bebendo desse vinho. Porque o Espírito de Deus não está nesse meio. Não tem como 2 espíritos habitar no mesmo lugar. Ou é o Espírito de Deus, ou é o espírito do diabo. Ou é luz, ou é trevas. As duas coisas não andam junto. Por isso que no capítulo seguinte, Apocalipse 18, o Senhor vai dizer: sai dela, povo meu.
sai dela, é feminino. Sai dessas igrejas que fornicam, que adultera com o espírito da besta. Sai desse meio que não faz as obras que o Senhor está ensinando a fazer. Porque se você ficar no meio, a palavra vai continuar dizendo: para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Nós padecemos tribulação e praga por causa de uma autoridade espiritual errada. Se o nosso líder não tiver a direção do Espírito de Deus, se o nosso líder, ele não zelar por fazer aquilo que está escrito, ele preferir agradar a homens do que agradar a Deus, nós seremos participantes das pragas que o Senhor tem reservado para esses lugares. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. A Bíblia diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse, e não se arrependeu. O Senhor está nos dando tempo, o Senhor está nos mostrando, o Senhor está revelando tudo aquilo que existe de errado, para que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos, pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, buscar a sua face, para Ele vir e sarar a nossa terra. Mas para isso, nós precisamos nos comportar como virgens, sem mistura, pura, separada. E quando nós olhamos para as virgens, nós temos um número, uma totalidade de 10. E desse grupo de 10 virgens, o Senhor Jesus separa em 5 loucas e 5 prudentes. E assim é o povo de Deus. Porque no meio do povo de Deus, nós temos bodes, temos ovelhas, nós temos joio, nós temos trigo, nós temos boi e nós temos jumentos. Nós temos aqueles que servem a Deus de corpo, alma e espírito, e nós temos aqueles que fingem que servem a Deus, porque acham que é bonitinho vir para a igreja, que é só vir para a igreja, que eu não preciso fazer mais nada. Se as virgens, elas são as madrinhas, as que anunciam o caminho, as que iluminam o caminho da noiva até o noivo, a primeira pergunta que nós, como virgens de Cristo, como anunciadores do Evangelho, temos que fazer é: o que temos feito para conduzir a noiva, a igreja, até a casa do Pai? Nós dentro da igreja, quais são as obras que nós temos feito? Nós temos feito aquilo que a palavra de Deus manda fazer? Ou nós temos feito as coisas do nosso jeito, da nossa maneira? Como virgens, nós temos que nos perguntar: nós temos azeite suficiente para conduzir o cortejo até a casa do Pai? Para iluminar o caminho da noiva até o noivo? O Salmo 119 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos palavra e luz para isso? O que tem fluído das nossas vidas, das nossas obras, das nossas bocas, é luz para o mundo? É luz para a noiva? Ou a gente só abre a boca para murmurar? A gente só abre a boca para reclamar e nunca para reconhecer aquilo que a gente está fazendo de errado e se consertar? O que nós temos feito, o que nós temos aprendido, o que nós temos recebido do Senhor, nós temos feito a diferença no lugar onde nós estamos? Porque é essa a função da virgem, é mostrar o caminho, como aquela estrela que iluminou o caminho dos 3 reis magos até o Senhor Jesus. Essa é a nossa função. Nós temos que ser essa estrela que ilumina o caminho, que conhece a palavra e mostra qual é o caminho, a verdade e a vida.
A gente não pode querer viver de uma maneira individual. Eu sou a noiva e o meu próximo que se vire. Porque antes de nós sermos noivas, nós temos que iluminar o caminho para aqueles que estão lá fora também recebam o convite de entrar nas bodas. Nós somos reis e sacerdotes. Como é que nós exercemos o nosso sacerdócio? O Senhor Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha a virgem iluminando o caminho para aqueles que estão lá fora. Olha a noiva exercendo o sacerdócio de virgens, mostrando o caminho até o noivo. Por isso que as nossas lâmpadas têm que estar acesas continuamente, assim como foi a instrução do Senhor quando foi edificar o tabernáculo. As lâmpadas não podem se apagar, porque é as lâmpadas que iluminam o caminho. As 10 virgens, num determinado momento, dormiram, acharam que o noivo ia demorar para chegar. A gente fala: Jesus vai voltar, Jesus está voltando. As pessoas, elas não acreditam. E muitas das vezes, até nós mesmos, como igreja, não acreditamos. Só que nós temos que entender que o Senhor, Ele pode voltar de 2 formas. Hoje a nossa alma pode ser pedida. E o que nós temos preparado, para quem será? Se a nossa alma for pedida agora, se a nossa alma for pedida hoje, para onde nós iremos? Nós entraremos nas bodas? Ou nós iremos para um lugar de choro e ranger de dentes? Quando nós olhamos para o ato de dormir, a gente entende e a gente vê na Bíblia que o joio, ele foi semeado quando os homens dormiram. Os homens dormiram. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Todas as vezes que nós não damos ouvidos à palavra de Deus, àquilo que Deus está ensinando, a gente dorme. E quando a gente dorme, o diabo entra na nossa vida. E ele muda o nosso entendimento. E nós nos tornamos iníquos diante da palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que é a iniquidade que separa o homem de Deus. Por isso que em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, vai dizer que nós não sabemos o dia em que o Senhor virá. E a sua vinda vai ser como um ladrão de noite. Qual é o tempo da noite? É o tempo que as pessoas estão o quê? Dormindo. É na hora que ninguém está esperando. É na hora que todo mundo vai estar despreparado. E o texto vai continuar dizendo: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Olha o período da noite, o período que nós dormimos. Todas as vezes que nós nos embriagamos com vinho de contenda e que nós não nos enchemos do Espírito de Deus, nós estamos dormindo, porque nós não estamos vigiando. A noite, o período da noite, ele vai vir para todos, porque tanto as prudentes como as loucas dormiram. A provação para nos tirar do caminho da salvação, para nos tirar do caminho que nos conduz a Cristo, ele vai vir para todos. Só que tem uma voz que vem na frente do noivo, anunciando: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Eu vi um vídeo esses dias, uma criança pregando, e a criança falava: o noivo vem aí, não sai da casa, fica na casa. Olha a mentira, porque a Bíblia fala: saí-lhe ao encontro.
Noiva não fica na casa, noiva vai até Jesus, noiva vai ao encontro do noivo. Se o noivo não está na casa, a noiva não tem que ficar lá dentro, a noiva tem que sair e ir ao encontro do noivo. Se o noivo não está na casa, as virgens têm que anunciar e iluminar o caminho até o noivo fora da casa. Não fica na casa se o noivo não estiver na casa. Lucas 12, 37 e 38 vai dizer: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Não sabeis nem o dia e nem a hora. Quando nós olhamos para a tradição judaica, a noiva, ela era comprada pelo noivo. E depois que o noivo comprava ela, ele falava assim para ela: agora você vai ficar aí, na casa do seu pai, que eu vou lá na casa do meu pai preparar uma câmara de núpcias. E a hora que a câmara de núpcias estiver pronto, eu vou voltar aqui buscar você. Só que ele não falava quanto tempo ele ia levar para essa câmara ser aprontada, para essa câmara ficar pronta. Então, daquele momento em diante, a noiva, ela ficava vestida com a roupa do casamento, ela ficava com o seu véu na cabeça, que simbolizava a separação, que ela já estava comprada, ela já pertencia a um noivo, ela já chamava as suas damas de honra, já deixava as lamparinas prontas, com azeite reserva, quem fosse prudente, porque se acontecesse do noivo vir buscar ela no meio da noite, eles precisavam de luz para iluminar o caminho, porque não existia energia elétrica, não tinha poste nas ruas naquela época, a iluminação era via lamparina. Então, do momento em que o noivo falava: eu estou indo preparar a câmara, e a hora que estiver pronto eu vou te buscar, elas já ficavam prontas, porque ele podia vir no outro dia, ele podia vir na outra semana, ele poderia vir no ano seguinte, não sabia. E quando o noivo chegasse, era obrigação da noiva e das virgens estarem prontas. Por isso que nós temos que ter a lâmpada e o azeite de sobra. Porque quando o noivo chegava e eles saíam no cortejo, na tradição judaica, mesmo que você fosse convidado, se você chegasse atrasado, depois do noivo e da noiva ter entrado na casa, não entrava mais. O atrasado não entrava mais. As 5 virgens loucas, elas achavam que só aquilo que elas tinham para elas era suficiente, porque elas não esperavam que o noivo fosse vir no período da noite. Talvez elas esperavam que ele viesse durante o dia, que não ia nem precisar acender a lamparina. Então o azeite que tinha na lamparina dava. Só que ele veio à noite. A voz que anunciou a chegada do noivo chegou antes do noivo. Então, quando foi ouvido o grito, aí vem o esposo, ia demorar um tempinho até o esposo chegar do lado de fora da casa. De repente, Deus incomoda a gente para orar. Aí a gente fala assim: eu não vou orar agora não, daqui a pouco eu oro. E o daqui a pouco vira daqui a pouco, que vira daqui a pouco, que vira daqui a pouco, e eu não orei. Aí o Espírito incomoda a gente, vai ler a minha palavra. Mas agora eu tô com preguiça, daqui a pouco eu vou. Para que eu vou ler a palavra da minha casa? Por que eu vou buscar na minha casa? Eu vou na igreja, eu busco lá. Só tem o azeite na lâmpada. Cadê a vasilha? Cadê o azeite extra? Se o noivo voltar, o que tem na lâmpada é suficiente para fazer entrar nas bodas? E quando nós olhamos
para a lâmpada, para a lamparina que essas virgens carregavam, nós vemos que 4 coisas são necessárias para a lâmpada ser acesa. Primeiro, nós precisamos da lâmpada, precisamos do pavio, precisamos do azeite e precisamos do fogo. O que é a lâmpada que nós, como virgens, como aqueles que anunciam a boa obra, tem que ter? A lâmpada, quando nós começamos a caminhar com Cristo e que nós recebemos a sua palavra, Ele está nos dando nas nossas mãos a lâmpada. Provérbios 6 vai dizer: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Então todos, loucos e prudentes, recebem lâmpada, porque todos, quando ouvem, têm acesso à palavra, têm acesso à lâmpada que vai iluminar o caminho. Todos nós, todos, sem exceção, são convidados para as bodas do Cordeiro. Todos. Jesus não faz acepção de ninguém. Ele convida todo mundo. Por isso que a palavra vai dizer: muitos são chamados. Só que para entrar na festa é necessário um preparo. Por isso que poucos são os escolhidos. Muitos são chamados. Jesus estende o convite a todos, mas poucos são os escolhidos, porque poucos são aqueles que verdadeiramente querem fazer aquilo que está escrito. Apocalipse 3, verso 10 e 11 vai dizer: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. A palavra da paciência, a lâmpada, guarda a lâmpada, guarda a palavra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma vez que todos recebem a lâmpada, a palavra de Deus, o Senhor começa então a fazer o refino, porque agora vai começar a existir a separação de quem é prudente, de quem é louco, de quem é bode, de quem é ovelha, de quem serve para quem não serve. O pavio, ele é um cordão de linha que fica imerso uma ponta no óleo dentro da lamparina, e na outra ponta, a ponta que fica fora da lamparina, é onde acende o fogo para iluminar. Então o pavio que nós temos que ter é o que vai fazer a luz acender, é o que vai fazer a luz resplandecer. E o que é o nosso pavio? É o nosso entendimento. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho e a glória de Cristo não resplandeça entre os homens. Quando nós não mudamos e modelamos o nosso entendimento com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós nos cegamos, a nossa luz se apaga. Então, uma vez que nós temos a lâmpada, a palavra, nós temos que buscar o entendimento da palavra para nós não sermos enganados pelo inimigo das nossas almas. Por isso que a Bíblia diz: medita na lei dia e noite. Não espera só aqui na igreja para ouvir a palavra. Você está em casa, vai buscar. Está no trabalho, tem um tempo, medita na lei, busca o pavio. Porque quando a gente compreende a palavra de Deus e a gente coloca em prática, a gente deixa a nossa iniquidade e a gente começa a se tornar um com o Senhor. E uma vez que nós temos a lâmpada, que é a palavra, e nós temos o nosso entendimento modelado segundo a palavra, que é o pavio, é impossível conseguir azeite se isso não acontecer. Nós temos que ter o entendimento, porque a consequência de entender aquilo que a palavra de Deus ensina é o azeite derramado nas nossas vidas, é o azeite puro, é o Espírito
Santo. Se o Espírito Santo não revelar a palavra, não nos fizer entender aquilo que Ele está nos ensinando, a nossa lâmpada não acende, a nossa mente não muda. E por mais que a gente ouça, a gente ainda vai permanecer na iniquidade. Por isso que João 14 vai dizer que o Consolador, o Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas. A falta de luz pela falta de azeite só revela a nossa negligência no servir a Deus. Quer ver um exemplo disso? Eli era sacerdote e deixou a lâmpada se apagar, porque ele não fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Ele fazia vista grossa, deixava os filhos dele pintar e bordar dentro do templo e não mantinha a santidade, não mantinha a palavra de Deus. O azeite puro, ele é adquirido da primeira prensa de azeitonas. Então a gente só tem azeite puro quando a gente aprende a dar a primícia das nossas vidas para Deus. Quando nós aprendemos a colocar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Quando nós priorizamos o reino, porque a palavra vai dizer, busca o reino em primeiro lugar, que as outras coisas vos serão acrescentadas. E por fim, uma vez que nós temos a lâmpada, a palavra de Deus, que nós temos o pavio, que é o entendimento, mergulhado no azeite, que é o Espírito Santo, aí então a nossa chama vai se acender. A luz da glória de Cristo vai resplandecer nas nossas vidas. Lucas 8,16 vai dizer que ninguém, acendendo uma candeia, cobre ela com vaso, e nem a põe debaixo da cama, mas a põe aonde? No velador, a lâmpada. Põe a luz acesa no velador, para que os que entram vejam a luz. Olha a virgem iluminando o caminho. Olha a virgem prudente com a lâmpada acesa, mostrando o caminho do noivo. Então, irmãos, todos nós devemos estar preparados para a vinda do noivo. Todos nós adquirimos o conhecimento da verdade. Só que a diferença entre sermos virgens loucas e prudentes é que os que se comportam como as loucas, eles acham que podem entrar nas bodas à custa do outro, que ele não precisa se esforçar, que ele não precisa fazer nada. Tem oração na igreja hoje, vamos, hoje eu não vou não, ora lá para mim. A igreja vai fazer uma campanha de jejum, vou fazer, não, jejua aí por mim também, porque, nossa, eu tô fraco. Acha que a lâmpada, o azeite da Virgem Prudente vai ser suficiente para socorrer ele. Não vai. Não vai. E você sabe por quê? Você sabe por quê que as virgens não compartilharam do azeite delas? Porque a salvação, ela é individual. O nosso relacionamento com Deus, ele vai depender do nível de busca que cada um tem. E isso não pode ser adquirido no último segundo, porque existe um tempo de espera, onde a nossa fé vai ser provada. E só vai resistir a esse tempo e permanecer até o fim, para entrar nas bodas, aquele que tiver lâmpada acesa e azeite suficiente para aguardar a chegada do noivo. Porque como está escrito lá em Apocalipse 3, verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei como meu Pai no seu trono. Então busquemos sempre, irmãos, sermos como as virgens prudentes. Busquemos sempre o azeite do Senhor. E busquemos também exercer o nosso sacerdócio lá fora, para que nós possamos cumprir com aquilo que a palavra do Senhor diz. E quando o noivo chegar, assim nós estarmos prontos para entrar nas bodas do Cordeiro. E assim eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém, irmãos? Fez comichão na cadeira aí, pelo tempo da pregação. Ela falou para mim, pastor, vai demorar. Sabe o que eu falei para ela? Tem um homem na Bíblia que chamava Eutico. E Eutico estava sentado na janela. O apóstolo Paulo pregou por 5 horas seguidas. Você sabe o que aconteceu com Eutico? Caiu da janela desfalecido dentro. Eu falei, isso é para derrubar quem está na janela, porque quem está na janela está olhando para fora e não está de corpo, alma e espírito. Eu louvo a Deus por essa mensagem. Leva esse alimento para a tua casa. Ei, irmãos, isso é uma refeição para caminhar 40 dias e 40 noites antes de dar a bênção apostólica.
O maior ritual de casamento na Bíblia que eu olho é o casamento de Rebeca e Isaac. Quantas virgens eram? 10. A Bíblia fala que Abraão pediu para Eliezer prometer que não ia levar Isaac até Padã Arã. Ele teve que colocar a mão na coxa e prometer. Nisso ele passou a mão em 10 camelos. Montou no camelo e foi buscar Rebeca. Encontrou Rebeca tirando água dentro de um poço. Olha que interessante. 10 camelos, 10 virgens. Os 10 camelos foram os corresponsáveis para pegar Rebeca, que era noiva, e conduzir até o noivo. Mas para isso, tanto os camelos como Rebeca, que era virgem, era pura, e aqui nós não estamos falando de virgindade física, irmãos, aqui nós estamos falando de separação em conformidade com a palavra de Deus, sem misturas, sem se deitar com outro esposo ou com outro homem que não seja Jesus Cristo, porque se a gente só se deita com a palavra, a gente é puro, Ele é o único esposo. Se eu me deito com outro, eu adulterei. Esses 10 camelos é quem teve a responsabilidade de conduzir quem? Rebeca. Olha esse sacerdócio. Sacerdócio é isso, é agir como um camelo que põe a noiva nas costas e leva até o noivo. Eliezer é aquele que estava indo conduzindo o cortejo das 10. Aí Rebeca, ela avistou Isaac e perguntou: quem que é aquele lá? Sabe o que Eliezer falou? O esposo aí, ó, esse é o noivo. Então Eliezer fez o papel de quem? O noivo vem. Mas eles tiveram que sair de Padã Arã. Padã Arã, você sabe que terra era essa? Era a terra que Deus virou para Abraão e falou: ei Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que tinha em Padã Arã? Idolatria. Ou seja, tinha aquilo que Deus não tinha, sociedade. Tem momentos que nós somos as 10 virgens, o camelo, irmãos, que bota alguém nas costas, que temos que arrastar pelo deserto até chegar no... Mas tem momento que a gente está nem a noiva, que nós monta nas costas de um e um nos ajuda. Um é rei e o outro é sacerdote. Não deixemos de ser o camelo e não deixemos de ser a noiva. Nós estamos nos 2 processos na nossa vida. Lembra de João Batista? Ele vestia vestes do quê? De camelo. E ele virou e falou assim, que ele veio na frente para fazer o quê? Preparar o caminho. Olha a lâmpada acesa, irmãos. Ele preparou o caminho para ter a noiva, o contato com quem? Com o noivo. Leva essa palavra para casa, come ela, irmãos, porque ela é muito forte e serve para a gente nos policiar, para a gente ver se nós estamos sendo a noiva e as 10 virgens. Mas dentro dessas 10, as 5 que são prudentes. Todo mundo quer ser noiva, mas ninguém quer ser a virgem prudente. Todo mundo quer ser conduzido no lombo do camelo, mas ninguém quer carregar a noiva. E Deus vai chegar naquele dia e vai pedir: o que é que tu tem preparado para mim? Se a mão estiver vazia, Ele vai dizer: apartai-vos. Mas se a mão estiver cheia, Ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo do Senhor.